o dia em que eu mais comi na minha vida. Nossa. Eu lembro a primeira vez que eu fui a um rodízio de comida japonesa, o famoso japa. Fui até lá e pedi 3 temakis para começar. Amém. Cheios de salmão. Não cometo mais esse tipo de pecado hoje em dia. Vamos lá, amor. E eu lembro que eu comi por 3 horas sem parar. No final, tava com a barriga um pouco mais inchada, já um pouquinho naturalmente. Ergui os pés para cima e me senti tão satisfeito e tão alegre. Com uma sensação de poder enorme. E fiquei lá por mais 2 horas, simplesmente aproveitando o momento de satisfação. Mas eu também lembro do momento em que eu decidi jejuar por 48 horas. Uau. A primeira vez. E nesse momento tudo que eu mais queria de verdade era um rodízio. Mas eu lembro de depois de 24 horas, a fome e a fraqueza que eu estava sentindo. Eu lembro sobre me debruçar diante das minhas pernas, sentar com os meus braços, fraco, e orar a Deus. E refletir sobre como eu estava me sentindo. Eu lembro de me sentir tão pequeno. Eu lembro das tonturas. Eu lembro da vontade de vomitar. E também lembro que eu me sentia quase a ponto de desmaiar. E eu me sentia tão pequeno. E eu lembro de orar a Deus naquele momento. E lembro de naquele momento de fraqueza ter tido um gap, um salto de entendimento a respeito de quem era Deus. Os momentos de humilhação são os momentos em que nós mais podemos conhecer a respeito de Deus. Falando em fartura, o título da nossa aula nessa manhã é Jesus é o pão da vida. Amém. Muito bom, irmão. Abram comigo em João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 25. Vamos continuar o nosso estudo sobre o livro de João. João 6, 25. A Bíblia diz: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. O que acontece aqui? A passagem que nós vimos semana passada, basicamente, Jesus multiplica os pães, o primeiro dos milagres da jornada dele ao lado dos discípulos. E a Bíblia basicamente diz que depois disso, alguns deles vão procurar do outro lado do lago. E a verdade é que Jesus já chega contando a verdade do coração deles. Ok, eu sei que vocês estão aqui, mas a verdade é que vocês estão aqui porque vocês querem pão. Vocês estão aqui porque vocês querem simplesmente ser alimentados fisicamente. Vocês querem mais do mesmo, do que vocês já queriam antes. Vocês querem não mudar o coração, mas continuar tendo alimento físico. E é impressionante porque basicamente o que eles fizeram foi ir até o outro lado do lago para encontrar Jesus. Jesus do nada corrige o coração deles, sem mesmo eles demonstrarem algo muito grandioso. E essa é uma das características de Deus. Essa é uma das características que nós temos que ter como discípulos também. Identificar, ler e ajudar o coração das pessoas no momento em que elas fazem algo que aparentemente é pequeno, mas que mostra muito do coração delas. Foi isso que Jesus fez. Ele identificou muito do coração deles a partir de algo pequeno. Muito bom. E sabe, eu lembro muito sobre quando uma irmã chamada Carol Batagano fez isso comigo. Se você conhece a Carol é exatamente esse tipo de pessoa. Verdade. Então você fale oi com o olho um pouquinho torto e ela vai falar o que você está pecando contra Deus. E eu lembro sobre um dia que eu estava indo para o Integrais, que é a reunião que a gente faz das pessoas que trabalham para a igreja, as pessoas que... Todas as pessoas podem ir no Integrais, amém? É incrível. E eu lembro sobre
encontrar a Carol no mercado e ela falou, então, porque todo mundo leva comidinhas para Integrais, né? E a Carol falou, Luiz, o que você vai comprar para levar para Integrais? Aí eu falei, não vou comprar nada. E nesse momento ela perguntou, mas você não vai a Integrais? Aí eu disse, não, eu vou a Integrais, mas eu não como, então eu não preciso comprar. E eu lembro da cara da Carol. Ela mirou nos meus olhos e começou o sermão. Então, se você não come, quer dizer que você não compra? É esse o coração que você tem, Luiz. E ela fez 3 pontos. Coisa que... E desde aquilo, eu me arrependi. E comprei comidas por Integrais, amém? Qual ponto? Nós precisamos permitir que as pessoas corrijam o nosso coração com as pequenas coisas do dia a dia. Versículo 28. Então eles perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. Então eles perguntou, deixa o versículo 30 para lá. O ponto aqui é que Jesus, o próprio Jesus diz que uma das obras que Deus requer é ter fé em Jesus. E aqui existe um ponto muito interessante, que biblicamente dizendo, nos ajuda a entender um dos problemas doutrinários piores que o mundo tem. Acreditar que o que nós ensinamos, que o batismo é o momento do perdão para os pecados, é como uma obra. E por ser como uma obra, não se encaixa dentro da graça de Deus. Biblicamente, o próprio Jesus diz, uma das obras que você tem que fazer é também acreditar em Deus. Nesse caso, ter fé também não poderia ser somente a forma de ir aos céus. Aqui tem uma confusão que muitas pessoas fazem. Nós somos salvos pela graça, mas isso não quer dizer que nós somos salvos de graça. Nós somos salvos pela graça de Deus, e a graça de Deus significa simplesmente a chance de nos salvar. Nós não merecemos salvação, mas isso não significa que nós não temos que fazer nada a respeito disso. Justamente ao contrário, porque Jesus nos permite ser salvos, porque Jesus nos permite pela graça dele ser salvos, isso nos puxa a fazer coisas para ele, amém? Amém. Muito bom. Pergunta, você tem sido a pessoa que não faz nada com a graça de Deus? Uau. Você tem tomado a graça de Deus de graça? Tem levado para a sua vida como se não valesse nada? Se nós somos essas pessoas, nós temos que mudar o nosso coração. Amém. Versículo 30. Então, eles perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Uau! Basicamente o que a multidão estava fazendo é indo até Jesus e cobrando para que mais milagres fossem feitos. Mas apesar disso, Jesus já tinha falado, o que eles queriam não eram os milagres, o que eles queriam era a realidade que os milagres iriam produzir, ou seja, poder ter pão, poder ter comida, poder ter alimento. Mas o pior de tudo é que no processo em que eles usam esse momento para cobrar Jesus a respeito de um milagre, eles usam um outro parâmetro que não é Jesus, eles usam Moisés. E eles falam, Moisés deu pão para nós todos os dias. O que eles estavam fazendo? Tentando manipular Jesus. Primeiro, não tinha sido Moisés que tinha dado pão a cada um deles, maná. Tinha sido Deus. Segundo, o maná não fez com que eles sobrevivessem para o resto da vida. Na verdade, é justamente o que Jesus fala. Mesmo com o maná, ainda assim, cada uma das pessoas ainda morreram. Ou seja, o maná não era suficiente, assim como o pão físico que eles queriam agora, também não era suficiente. Ainda bem que Jesus era espiritual. Amém. E ele não caiu na manipulação deles, amém? Amém. Ele entendia que, na verdade, o melhor e mais importante alimento
ele já estava dando. Era a sua vida por cada um deles. Versículo 34. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E eles falam desse pão como: tá bom, agora a gente entende que é um pão um pouco melhor, mas ainda é pão. É pão físico, não é? Tipo, não é nada diferente de um banquete como esse. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Uau! Aqui o que Jesus faz basicamente é corrigir novamente a percepção incorreta que os discípulos tinham a respeito de que pão ele estava falando, a respeito de qual pão e se era algo físico. Imagina, porque a Bíblia conta no restante do capítulo que por 3 vezes ainda Jesus tem que afirmar a eles: eu sou o pão da vida. Eles ainda não tinham entendido que o pão era algo espiritual. O que ele continua fazendo durante o restante do capítulo 6? Reensinando a eles a respeito da nova percepção que eles tinham que ter. Então basicamente o resto do capítulo 6 é essa discussão, eles achando que é um pão físico e Jesus tenta ensinar que é um pão espiritual. Mas eles chegam a uma conclusão muito interessante depois que eles realmente entendem. Versículo 60. Vamos lá, Bia. Ao verem isso, versículo 58. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava nas sinagogas de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Aqui basicamente o que Jesus falou era a realidade do que tinha acontecido no passado. Novamente ele diz: ok, vocês querem pão? Vocês querem seguir o exemplo que Moisés seguiu, que os israelitas seguiram no deserto? Sabe qual foi a conclusão dos milagres que aconteceram na vida deles? Apesar do maná, eles tiveram morte. Apesar do maná, eles morreram. Mas aquele que se alimenta de mim, de fato, vai viver. E qual é a reação deles? Versículo 60. Ao momento que eles entendem qual a realidade, qual a primeira coisa que eles fazem? Dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? O evangelho pesou sobre as cabeças deles. Uau. Talvez eles começaram a calcular o custo mais profundamente. É tão difícil assim? Eu não sei se eu estou disposto. Versículo 61. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12. Olha o que Jesus pergunta aos 12, aos mais próximos dele: vocês também não querem ir? Não querem aproveitar? Vamos. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Jesus sofre basicamente um abandono de boa parte dos discípulos dele, no momento em que eles entendem a realidade espiritual. Depois de falar o quão limitada era a forma que eles pensavam, depois de relembrar sobre os israelitas a respeito da morte no deserto, depois de explicar a verdade, eles ficam escandalizados. Essa era a natureza do coração deles. Sabe? Você consegue imaginar isso? Eu não vou me surpreender se depois do sermão dessa manhã pessoas virem falar comigo, dizendo quão duro foi essa palavra. Os discípulos faziam isso ao lado de Jesus. Uau. E sim, dura é a palavra em alguns momentos. O nosso primeiro e único ponto: o pão da
pessoa. O pão da vida é uma pessoa. Sabe, qual a grande solução que o cristianismo pode te trazer nessa manhã? Saber que o pão da vida não é um pão. Qual é o grande problema que o cristianismo pode te trazer nessa manhã? Entender que o pão da vida não é um pão. O pão da vida é Jesus, é um homem. O pão da vida é alguém com desejos. Ele não é alguém para te satisfazer fisicamente, ao contrário, ele serve para que você o satisfaça. Ele não é para você comer literalmente, como um pão. Ele não deve estar somente sobre a palma da sua mão no momento que te dá desejo. Ele é o seu Deus. Ele dá vida a você, e não você dá vida a Ele. Eu quero explicar profundamente o ponto de hoje. Nós vamos ler mais profundamente uma outra escritura. É muito importante entender qual a diferença entre o pão da vida ser de fato um pão e o pão da vida ser Jesus. O que ele foi, um homem. Talvez alguns de nós, em alguns momentos, tratamos Jesus literalmente como um pão. Talvez você o coloque sobre as palmas da sua mão e pensa: no momento que me for útil, eu vou comer. Talvez você o coloque na palma da sua mão e o descarta. Você pensa que nesse momento ele não está tão bom. E você pensa que sempre tem que vir mais e mais. Assim como eu estava no sushi. Você pensa que tem um rodízio de Deus. E Ele está lá para te alimentar cada vez mais. E quando você menos pensa, a sua mentalidade é de que Deus te serve e não de que você serve a Ele. Abram comigo em Jeremias capítulo 18. Vamos lá, Luiz. Muito bom, irmão. Dedica. Jeremias 18, versículo 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se bem em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Uau! Jeremias foi ordenado por Deus a ir até a casa de um oleiro. E basicamente, você pode acreditar que a casa de um oleiro é o último lugar onde você pode aprender alguma coisa a respeito de Deus. Mas era lá, exatamente lá, onde Deus disse a ele que ele ia ouvir uma mensagem para dar a todo o povo de Israel. Nós precisamos entender que, na verdade, onde nós acreditamos que menos tem Deus, é onde nós mais podemos acreditar de Deus, aprender sobre Deus. Amém. Onde você mais pode aprender sobre Deus, não é aqui nessa manhã. Você pode aprender mais sobre Deus evangelizando durante a sua semana e conhecendo pessoas que têm a ver com isso. Muito bom, irmão. Você pode conhecer sobre Deus indo a lugares difíceis e conhecendo realidades diferentes das suas. Uau. Você pode conhecer sobre Deus quando você vai aos lugares que você menos espera. Versículo 5. Versículo 5. Vamos lá, Luiz. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Então, no momento em que Jeremias estava na casa do oleiro, Deus o deu uma mensagem, depois de ver a realidade física do que ele precisava aprender. E a primeira obra que ele viu foi um vaso de barro, olha isso, quebrado. Talvez para muitos de nós, quando nós estamos com a mão na massa em alguma coisa, quando nós estamos tentando fazer um vaso, tentando fazer uma obra, e algo quebra nas nossas mãos, essa seja a pior notícia que nós podemos ter. Eu lembro, por exemplo, de quando eu estava tentando tirar minha carta. Quem é motorista aí sabe, não? Eu lembro que toda vez que o cara falava, é só tirar um pouco o pé da embreagem, eu pensava, sempre que eu tiro o pé da embreagem, o carro morre.
será que um dia vai dar certo? E um pouquinho mais, eu morria. E toda vez morria. Era sempre um desastre. Ficava sempre com medo. Mas espiritualmente, nós sempre precisamos passar pelo medo e fazer o que nós temos que fazer. O oleiro entendia como fazer o seu trabalho. Ele entendia que quebrar o barro na verdade não era um problema. Quebrar o barro era a solução para formar um novo vaso no lugar. Versículo 6. Ó comunidade de Israel! Será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barreiro, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Aqui, mais uma vez, um dos principais mecanismos com que Deus se comunica com as pessoas, o paradoxo entra em ação. No versículo 6, no início, o que ele faz? Ele pergunta: povo de Israel, região sul, será que eu não posso agir com vocês como o oleiro age com barro? E eles podiam tomar uma decisão, talvez sim, talvez não. Mas o que ele fala na próxima frase é: ok, não importa o que vocês querem, eu sou como o oleiro diante do barro, e vocês são o meu barro. O que Deus está perguntando ao povo de Israel no final das contas, não é se ele poderia agir como um oleiro, não é se ele os moldaria de fato ou não, é simplesmente se eles iriam se dispor a ser o barro moldável ou se eles seriam um barro. O que ele fala na segunda parte do versículo é basicamente que ele vai agir como um oleiro. Ele vai pegar com as mãos dele e vai moldar a vida de cada um de nós. A única decisão que você tem que tomar é se você vai ser um barro moldável e não sofrer para ser formado em um outro vaso, ou se você vai ser um barro duro que vai precisar ser quebrado até ser formado novamente. Muito bom, irmão. É interessante porque Jeremias continua usando a mesma analogia do barro para conseguir se comunicar com o povo de Israel que estava vivendo em pecado. Capítulo 19, no versículo 11, Deus pede para que ele fale com o povo de Israel. Depois quebre o vaso de barro diante dos homens que o acompanharam e diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como se quebra um vaso de oleiro que não pode ser mais restaurado, quebrarei este povo e esta cidade, e os mortos em Tofete serão sepultados, até que não haja mais lugar. Assim farei a este lugar e os seus habitantes, declara o Senhor. Tornarei essa cidade como Tofete. As casas de Jerusalém e os palácios reais de Judá serão profanados como esse lugar de Tofete. Todas as casas em cujos terraços queimaram incenso, e todos os corpos celestes, e derramarão ofertas de bebida aos seus deuses estrangeiros. Basicamente, o Deus de Israel estava dizendo que ia humilhar o povo de Israel. Ele quebra o vaso de barro diante de todos os israelitas. Ele fala: consegue perceber o que eu faço com esse barro? Da mesma forma, eu vou ter que fazer com cada um de vocês. Porque vocês têm sido como um vaso que não pode ser mais restaurado. Ele os quebraria. Ele os quebraria para começar do zero. O que Deus queria com a mensagem a Israel? Basicamente uma coisa: dar temor ao povo de Deus. Eu acredito, e nós vamos falar dessa manhã sobre isso, eu acredito que algo que falta para nós como igreja é temor. Algo que falta para nós como discípulos é temor de Deus. Por isso nós vamos ver algumas escrituras para nos ajudar a entender um pouco melhor. Abram comigo em Romanos capítulo 9. Vamos, Luiz. Prega, irmão. Romanos capítulo 9, versículo 20. A Bíblia diz: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? Isaías capítulo 45, versículo 9.
Ai daquele que contende com o seu Criador. Daquele, olha isso, que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: ele não tem mãos? Ai daquele que diz a seu pai: o que você gerou? Ou a sua mãe: o que você deu à luz? Olha isso. Deus entende que diante dele, nós somos como um caco dentre os cacos. O que nós precisamos nessa manhã é entender a nossa posição diante de Deus. Talvez alguns de nós estejamos um pouco enganados, acreditando que nós podemos nos comparar com Deus, que nós podemos chegar perto de Deus. Mas nós precisamos entender qual a nossa posição diante dele. Isaías, capítulo 29, versículo 16. Vocês viram as coisas de cabeça para baixo. Uau! Como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou: ele não me fez? E o vaso poderá dizer ao oleiro: ele não sabe nada? No mesmo capítulo 29, em que Jeremias nos ensina a como mudar a situação do povo de Israel. Mas eu acredito que nessa manhã, basicamente você precisa saber de uma mensagem: você é pequeno diante de Deus. Amém. Sabe, eu tenho uma convicção: se você se permite ficar de joelhos diante de Deus, Ele vai te permitir ficar em pé diante de todas as outras pessoas. Se você permite se humilhar perante Deus, então Deus vai te permitir ficar em pé diante de todas as outras situações. Pergunta: você tem temido a Deus? Tem buscado Deus com reverência? Ou você tem tratado a Deus como qualquer pessoa? Talvez você tenha parado de acreditar que não seguir a Deus tem uma consequência ruim para a sua vida. Talvez você tenha acreditado, ou esteja acreditando ainda, que tudo bem se você não viver como discípulo. Alguns de nós, talvez, estejamos com o coração tão duro, ao ponto de acreditar que a qualquer momento sair da igreja é uma opção e tudo vai ficar bem. Qual o segredo para poder voltar a ser um bom barro nas mãos de Deus? Abra comigo em 1 Pedro capítulo 5. Pega, Drew. Muito bom. Vamos lá. Vamos, irmão. Tudo bom? Pedro 5, Prega. versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte na hora, no tempo devido. Qual o segredo para poder ser um barro moldável nas mãos de Deus? Se humilhar. Se humilhar é a única opção. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei, eu perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O segredo para ser um bom barro diante de Deus é se humilhar. Se coloque no seu lugar e obedeça a Deus. Salmo capítulo 35. Pega, Gabriel. Muito bom. É muito importante nessa manhã nós entendermos que o temor de Deus não é uma má notícia. O temor de Deus é a grande boa notícia. Amém. Nós precisamos nos humilharmos, entendendo a natureza humana,
para cada um de nós, talvez esse seja o maior desafio. Esse seja o maior desafio. Está disposto a se colocar no mais baixo nível, diante de Deus, diante das pessoas, diante das situações, para de fato lidar com o nosso coração. Versículo 13. O salmista basicamente estava sendo perseguido e ele toma uma decisão para que coisas pudessem mudar ao seu redor. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Basicamente, aqui, o que o salmista faz no momento de maior aflição é orar a Deus e jejuar a Deus para que ele pudesse se humilhar. Ele queria se humilhar para poder ajudar um amigo próximo. Nós queremos nessa manhã nos humilhar para nos aproximarmos de Deus. O jejum é uma forma prática de se humilhar. E por isso eu falei no início sobre o meu exemplo. Se você já passou fome, e eu falo fome sério, se você já passou fome, talvez você entenda o que de fato é ser humilhado. Talvez você entenda de fato como você é pequeno. O quão sem um pedaço de pão você não pode fazer nada. E talvez você entenda o quão você precisa de Deus. Desafio prático. Faça um jejum radical nessa semana. Faça um jejum radical, pessoal, individual na sua semana. Separe um tempo durante a semana para jejuar. Durante o jejum, separe um tempo para poder orar a Deus. Esse é o propósito final do jejum. Amém. Para que você possa orar e se aproximar de Deus. Terceiro, compartilhe o que você aprendeu sobre o seu jejum de Deus com alguma pessoa. Amém? Amém. Para terminar, vamos comigo em Lucas capítulo 23. Vamos lá. Vamos lá, Luiz. Vamos, Luiz. Muito bom, irmão. Lucas 23, versículo 39. A Bíblia diz: no momento em que Jesus estava crucificado, um dos criminosos que ali estavam, dependurado, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estamos sobre a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não recebeu, não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém. Vocês percebem? Qual a única coisa que motivou esse homem a se arrepender? A querer estar nos céus? Temor de Deus. Temor era a única coisa existente no coração dele nesse momento. Imagina como ter amor por Deus no momento em que os braços dele estavam presos em estacas, no momento que eles estavam sofrendo a maior dor da vida deles. Não era amor que estava guiando o coração dele, era temor. Ele mudou o coração por temor a Deus. Mas algo que nós precisamos entender como discípulos nessa manhã é que temor e amor a Deus são duas faces da mesma moeda. Deus entende os nossos corações e Ele entende, Ele sabe que nós não conseguiríamos seguir a Ele somente por amor. Deus entende que nós não conseguiríamos seguir a Ele somente por temor. E é saber equilibrar as duas coisas que nos mantém fiel a Deus. Amar a Deus com todo o nosso coração e temer a Deus com todas as nossas forças. Amém. O temor nos leva aos céus. Sabe, eu quero animar vocês, irmãos. Talvez falar de temor possa parecer como algo não tão animador. Mas eu quero animar vocês.
Amém. Porque temer a Deus é uma grande oportunidade. Verdade. É uma grande oportunidade de conhecer a Deus pessoalmente nos céus. Amém. Sabe, para terminar, eu gosto muito da história de um rapaz chamado Jason Dimitri. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar dele. Ele é um irmão muito especial. Ele mora atualmente em São Francisco, na Califórnia. E é muito impressionante a história do Jason, porque no passado, cerca de 15 anos atrás, ele vivia em paz dentro da igreja com a sua família. E olha só isso, Jason foi traído dentro da igreja. E obviamente eu estou falando disso porque ele fala disso publicamente. Não falaria disso se ele não quisesse. Mas Jason foi traído pela esposa, mesmo ambos sendo discípulos. E ele foi muito humilhado nessa época da vida dele, porque ao mesmo tempo com a traição veio os problemas no ministério. Ele trabalhava para a igreja na época, e a igreja não caía, as pessoas se afastavam. Eu lembro que Jason falou que ele pensava que era o momento mais difícil da vida dele. E esse, talvez, foi o momento que ele mais se sentiu humilhado por Deus. Foi o momento de mais pressão. E ele tinha coisas no coração dele para mudar. E ele ainda se viu perseverando com o mesmo coração sem mudar. Até que as coisas chegaram num nível tão ruim que ele tomou a decisão de ser aberto a respeito do que tinha no coração dele e mudar a vida dele de uma vez por todas. Então ele foi até os irmãos, restaurou o coração dele, apesar de estar dentro da igreja. Ele mudou e perseverou pelo correto, depois de ser tão humilhado. E Deus abençoou, porque Deus o deu uma esposa fiel dentro da igreja, chamada Sara, e o deu 2 filhos. Uau. Hoje, Jason lidera a igreja em São Francisco, na Califórnia. E São Francisco é a 3ª igreja que mais cresce no nosso movimento. Uau. Exatamente o oposto do que acontecia antes. Sabe, mas no momento que eu tive a oportunidade de ter um tempo com ele, eu lembro de estar sentado, debruçado na frente dele no sofá. E eu lembro de ver nos olhos dele a paixão por Deus. Eu consegui enxergar o quanto ele amava a Deus. Eu consegui enxergar o quanto ele tinha visão por São Francisco. Eu consegui entender o quanto ele aprendeu sobre amar a Deus. Jason, com certeza, é um homem que ama a Deus. Mas ele é um homem que ama a Deus porque aprendeu a temer a Deus primeiro. Ele teve que ser muito humilhado para aprender a enxergar a característica do amor de Deus. Em conclusão, irmãos, nós vimos que Jesus é o pão da vida. Mas não um pão físico, não se trata sobre isso. Nós não podemos rebaixar a Deus a nossa posição. Nós temos que exaltar a Deus e nos colocar na nossa posição. Hoje é um dia de tomar a decisão de temer a Deus com o nosso coração. Amém. O pão da vida é uma pessoa. Jesus tem vontades, Jesus tem necessidades, e é o que Ele espera de você nessa manhã. Uma decisão. Quero animar vocês com o exemplo do Jason, animar vocês a entender que o temor a Deus, no final das contas, nos leva a amar mais a Ele. Amém? Amém. Amo vocês e para Deus seja toda a glória.